Oi, pessoal. Bem, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto bem interessante e que nós vamos desenvolvendo ao longo de alguns vídeos, não vai ser no primeiro só no primeiro vídeo. O que nós queremos conversar é sobre coincidência e sincronicidade. E discutirmos o que é uma coisa, o que é outra e até que ponto as duas são a mesma coisa, têm algo em comum. Então, todos nós já ouvimos falar sobre coincidências, né? Toda hora nós dizemos, mas que coincidência, tal coisa aconteceu assim. A sincronicidade, segundo o psicólogo Carl Jung, ela é mais profunda, ela seria uma coincidência que nos traz alguma coisa para pensar além disso, que não é tão simples assim, que as coisas aconteceram coincidentemente. Então, durante alguns dias, nós vamos fazer alguns vídeos onde eu vou contar para vocês algumas coisas que foram coincidências comigo, que aconteceram na minha vida. E que aconteceram com outras pessoas, com os meus pacientes da hipnose clínica, e que foram me contando ao longo do tempo. Mas eu vou começar descrevendo alguns que aconteceram comigo, algumas coincidências que aconteceram comigo, para que a gente possa refletir sobre o assunto que nós queremos discutir depois. Ou seja, será que essas coincidências são simples coincidências? São a sincronicidade, né? O sincronismo, né? Que tem uma profundidade maior, e o que isso, de onde isso vem e o que isso nos traz e seria útil para a nossa vida, que muitas vezes não prestamos muita atenção para o que está acontecendo. Então hoje eu vou começar conversando com vocês sobre uma coincidência que aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu vou trazendo algumas coisas lá da minha vida e da vida de outros, como eu já disse antes, dos meus pacientes, para que nós possamos chegar no nosso ponto, que vocês vão entender em seguida. Então, vamos lá. Uma vez eu viajava para a cidade, né, de uma cidade próxima aqui, eu viajava para a cidade e um pneu do meu carro furou. O pneu traseiro do lado do motorista furou. Eu fui trocar o pneu, naturalmente, em torno de 9 horas, 9h30 da noite. Uma noite estrelada, muito bonita, não tinha lua. E quando eu tirei 3 parafusos da roda traseira, o 4º parafuso, a chave de roda girava em torno do parafuso e não consegui tirar. Eu não tinha nenhuma experiência de mecânica, então não tinha outra coisa para fazer a não ser parar, a não ser pedir ajuda. Foi o que eu fiz, comecei a pedir ajuda, né? Ergui a mão para ver se algum carro parava, mas ninguém parou. Eu cansei, entrei para dentro do carro, liguei o rádio e disse, bom, seja o que Deus quiser, e não tinha celular, né? Então não tinha como me comunicar. Mas aí eu deixei, vamos ver o que vai acontecer. E estava pensando em outra coisa, quando de repente um carro passou, andou 100 metros, menos talvez, e encostou e veio de ré até onde eu estava. Desceu um rapaz, um senhor, desceu, chegou na minha janela e perguntou, o que foi que aconteceu, compadre? E eu contei a história para ele. Ele riu, foi no carro dele, no carona, falou com alguém que estava no carro dele ali, junto com ele, no banco do carona. Voltou, abriu o porta-mala deles e tirou uma chave de roda daquelas diferentes, sabe? A minha chave era uma chave L, você sabe que era um carrinho antigo, era uma chave L. Ou seja, só com uma coisa para pegar o parafuso. E ele desceu com uma chave que era aquela chave de cruz, assim. Eu estava bem novinho, eu achei interessante porque era novinha em folha, né? Aí ele disse, eu digo, pá, mas que bom que o senhor chegou, eu fiquei feliz. Fui pegar a chave para trocar, ele disse, não, deixa que eu troco o teu pneu. E assim ele fez, abriu a frente, tirou o pneu do carro, o step, sentou e trocou o pneu. E não me deixou fazer nada. E eu achava aquilo muito interessante. Eu estava pensando, será que eu estou sonhando, né? Que alguém está fazendo tudo isso e tal. Aí ele foi de novo, guardou a chave, foi no carona, no lado do carona. Aí desceu uma senhora com um bebê no colo. Ela desceu chegou até mim, até onde eu estava, e o marido disse, conte para ela o que aconteceu. Contei toda a história, tirei 3 parafusos, o quarto não saiu. Ela olhou para o filho e assim, com a voz embargada, quase chorando, disse, viu meu filho como Deus existe? Eu naquele momento não entendia nada, não sabia mais o que estava acontecendo. Aí ela disse assim, eu vou lhe explicar. Semana passada, era uma segunda-feira, semana passada, na segunda-feira, nós viemos de Uruguaiana, outra cidade ali, e ela disse, e no meio da estrada furou um pneu do nosso carro. O pneu traseiro do lado do motorista, exatamente o mesmo. E a gente ficou no meio da estrada. Aí, o que aconteceu? A criança estava com fome, e aí, como era uma viagem curta, a gente não tinha nada, a criança precisava comer, e fomos ficando, e a madrugada veio e ninguém parou. Até que pela manhã, quase amanhecendo já, um caminhoneiro parou, não conseguiu ajudar a trocar o pneu,
e deu uma carona para ela, né? Ela disse, me deu uma carona e trouxe ela com o bebê para a cidade. Bom, o marido ficou e mais tarde alguém deu uma ajuda, um auxílio e eles voltaram para casa. Mas a questão é que quando eles chegaram em casa, eles fizeram um pacto entre os dois. Eles disseram, nós vamos comprar uma chave de roda que seja compatível com todos os parafusos que apresente, que apareçam nas rodas. E quando nós vimos uma pessoa no meio da estrada, não importa por que ela está parada no meio da estrada, nós vamos parar e vamos ajudar. E foi o que eles fizeram, eles pararam, vieram me ajudar. A coincidência ou a sincronicidade está em que o problema deles foi exatamente o mesmo meu problema. E eles pararam quando me viram, sem saber nada, porque era até uma época perigosa, que tinha havido uns assaltos, algumas coisas aí pela nossa estrada. E eles pararam o carro e vieram ajudar. E ficaram muito impressionados pelo meu problema ter sido exatamente o problema deles. Aí eu vim embora. E eles me disseram, não, vá na frente que qualquer coisa a gente ajuda e tal. Eu estava meio constrangido. E naquele momento eu já não sabia se eu estava sonhando ou se as coisas realmente estavam acontecendo daquele jeito. E eu vim embora na frente, vinha cuidando deles pelo retrovisor. Cheguei na cidade, perto da cidade, resolvi parar para agradecer de novo, porque tinha sido uma coisa um tanto milagrosa para mim, né? E só que quando eu olhei para trás, na realidade, eu não tinha nenhum carro ali. Eu cheguei em casa e disse, devo ter sonhado essas coisas. Conversando com a minha esposa, contei para ela. E ela disse, não, mas é fácil, vai lá ver se o teu pneu, o step está furado e está lá na frente. Aí fui, estava lá, furado, o step mesmo, do jeito que ele tinha estado. Então, essa é uma questão. A questão coincidência ou sincronicidade, eu falei um pouquinho que Jung já dizia que sincronicidade é quando algo é mais profundo e tem uma conotação maior e a gente acha, olha, uma coisa bem interessante. É maior que a coincidência normal do nosso dia a dia. Como eu disse antes, nós vamos discutir depois, eu vou contar outras histórias e nós vamos conversar um pouco sobre por que nós não prestamos atenção, muitas vezes, para as sincronicidades, para as coincidências e não vemos isso como algo que está nos orientando em direção a alguma coisa maior nossa, que foi sempre o meu caso, um pouco de ceticismo e de não enxergar bem. Então, hoje e algum tempo atrás eu resolvi começar a conversar sobre isso. A gente vai continuar se falando, onde da próxima vez eu vou contar outras coincidências ou sincronicidades e nós vamos conversar com mais profundidade. Vocês vão me entender melhor. Até lá!